Mães são uma fonte inesgotável de amor. E o nosso Entre Elas essa semana é especial. Fala do reflexo desse amor na nossa vida e nos nossos sentimentos. A vida te trata como você trata sua mãe é o tema do nosso bate-papo com as nossas convidadas, Nayara Passos, Kellen Fernandes, Nayara, que é consteladora, Kellen, que é constelada, duas mamães que vão poder trazer um pouco da sua visão para o nosso bate-papo. Nayara, antes de abrirmos e falarmos mais sobre a constelação, vamos trazer um panorama geral para as pessoas entenderem o que é uma constelação sistêmica. Ok, oi Cris, boa tarde. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês e eu não consigo começar a falar de constelação sem dizer quem eu sou. Né? Então, por favor. Meu nome é Nayara, Curso dos Passos, tenho 39 anos, sou filha do Oneide, filha da Dolci. Sou casada com o Fábio, mãe da Emanuele e da Emily. E essas raízes, elas são muito importantes quando a gente fala de constelação familiar. Porque a constelação familiar, ela é uma prática terapêutica que foi vista por uma pessoa chamada Bert Hellinger. E essa prática terapêutica tem o fim de trazer luz ao que a gente não enxerga aos olhos nus, né? Então, eu digo que ela traz luz onde tem escuridão. Ela traz clareza onde a gente não consegue ver as coisas que aparentemente parecem obscuras pra gente. Como? Por que às vezes eu não consigo dar certo no meu trabalho? Por que eu começo e paro projetos e eu nunca concretizo? Por que o dinheiro às vezes vem parar na minha mão e foge? Por que às vezes não tem jeito de ele vir? Ou às vezes, por que os relacionamentos não dão certo para mim? Então, as pessoas começam a passar por vários movimentos na sua vida, repetir ciclos e elas costumam a não achar respostas por que isso acontece. Em vista disso, há mais de 30 anos, uma pessoa, né, que o Bert Hellinger, ele começou a olhar para esses movimentos e ele disse, olha, eu acho que algo pode ser feito a partir daí. E aí ele trouxe uma visão juntando várias práticas, que é a parte da psicogenealogia, que é o estudo da nossa árvore genealógica. Ele pegou Freud, onde ele foi estudar toda a psicanálise, Jung, onde ele foi estudar a psicologia gestalt. Ele foi olhar também para a parte de epigenética, que é a memória genética da nossa célula, neurociência, PNL. Ele juntou todas essas práticas e montou a prática terapêutica das constelações familiares. Mas junto com a prática terapêutica, que é uma sessão em si, existe o tratamento terapêutico, que é essa visão perante, essa visão sistêmica que pode ser ressignificada dentro de cada um. E como ressignificar? Então, como ressignificar? Eu acho que para a gente ressignificar, a gente precisa entrar em contato com as nossas principais feridas emocionais. Eu não consigo falar de constelação familiar sem falar um pouquinho também do que é essa epigenética, do que é essa psicologia olhada de uma forma mais profunda. O que acontece? Às vezes as pessoas procuram a constelação familiar só quando elas estão no último estágio. É um movimento, eu acho que a Kelly vai concordar comigo, as pessoas procuram a constelação familiar somente no movimento de muita dor. E ela não precisa ser olhada nesse formato. Mas é aquela coisa, eu procurei resposta em todo lugar. Como eu não encontrei em nenhum lugar, então eu vou lá na constelação familiar. Porque a gente precisa olhar para esse movimento de um outro lugar. É um movimento de um lugar de adulto, onde eu vou ter que entrar em contato com as feridas que eu adquiri lá na infância. Eu vou ter que olhar para todo um sistema familiar e olhar o que da minha infância, o que das minhas feridas e do sistema familiar se encaixa na vida que eu tenho hoje. Porque nós, seres humanos, nada mais somos do que a cópia melhorada de nossos pais. Sim, é uma ligação forte. É uma ligação muito forte. A gente traz no nosso DNA 50% do pai e 50% da mãe. Eu digo que eles fazem um bem bolado disso tudo e nascemos nós. Se nas pesquisas genéticas, dentro do nosso DNA, tem algo chamado
aqueles perfis do próprio DNA da pessoa, os filamentos genéticos. Já foi encontrado filamento de neandertais nos dias de hoje? Imagina do pai e da mãe, o que a gente tem. Que é bem próximo. Que é aqui, né? Então, tanto as características boas como aquelas que a gente não gosta muito, a gente costuma trazer para a nossa vida. É o pacote completo. Só que a gente faz movimentos melhorados disso. Ou seja, se às vezes o meu pai gritava comigo, pode ser que eu não vá gritar com a minha filha, mas pode ser que em alguns momentos de raiva eu repita o mesmo movimento dele. Porque quando a criança nasce, ela nasce sem nenhum registro. Somente o que a gente traz do transgeracional. E os nossos pais começam a colocar em nós movimentos. Se esse pai e essa mãe estão com alguma disfunção emocional devido às suas feridas também, como é que eles vão criar essa criança? De forma disfuncional também. Então, a gente vai repetindo os padrões disfuncionais, só que evoluídos. É o que a gente conhece, né? É o que a gente conhece, que é da onde veio a informação, que é da onde a gente aprendeu. Então, quando a gente para na constelação familiar, a gente vai ter que olhar para esse movimento. E aí, esse movimento nem sempre é confortável, porque às vezes a gente vai ter que olhar para as nossas sombras. Temos luz. E dentro de toda a luz existe uma sombra, que são aquelas partezinhas da gente que a gente não gosta, é aquela que fica debaixo do tapete. Mas que a gente tem que acessar também, né? Que a gente tem que acessar. Kelly, deixa eu interromper para escutar um pouco da Kelly. Eu quero ver se foi assim também para ela, se foi assim, tava num estágio de muita dor quando foi procurar a constelação ou não, tava ok. Por que tu foi buscar a constelação? Cris, primeiro eu quero te agradecer o convite teu e da produção, porque para mim a constelação sistêmica é um tema muito emocionante, porque mudou a minha vida, realmente. Quando eu conheci a constelação, ouvi falar a primeira vez através da minha sogra. E eu tinha muito preconceito com a constelação, porque quando a gente é leigo... Eu acho que não é a única, né, Nayara? Quando a gente é leigo, a Nayara vai poder confirmar isso, porque ela deve ouvir muito isso. Mas como assim? Como que isso acontece? Como que entra no campo? Né? Isso não existe. Então, eu tive muito preconceito. Aí, uma amiga minha foi fazer a formação e a mesma coisa. Eu não entendo como que tu vai sentir o que outras pessoas estão sentindo. Como que isso acontece? Não pode ser real. Até que um dia, por motivo de muita dor, eu fui constelar e me rendi à minha primeira constelação com a minha sogra. E no momento em que eu vi uma pessoa que estava representando a minha irmã fazer o movimento corporal e a fala exatamente igual como a minha irmã faz, uma pessoa que não conhece a minha família, não conhecia a minha irmã, nunca viu na vida. Então, naquele momento que eu vi aquela pessoa representando a minha irmã, eu me rendi. E depois disso... muitas coisas aconteceram no meu sistema, que aconteceram naquela constelação, né? Os movimentos vieram surgindo e parece assim, sabe quando tu vai, organiza a casa e tu vai colocando cada coisa no seu lugar? O meu sistema começou a ficar cada organizado. Coisa, né? Cada pessoa no seu devido lugar. E aí os movimentos começam a melhorar a maneira que tu trata os teus familiares, a maneira que eles te tratam, porque é um reflexo, né? A mudança começa por nós e a nossa família reflete o que a gente está fazendo e sentindo. E a partir daí eu participei de outras constelações, participei de outros movimentos, fiz outras constelações para mim e participei de constelações para outras pessoas. Então, para mim, tem mudado muitas coisas na minha família, no meu sistema. Nayara, então não tem um limite para fazer constelação? Pode fazer várias vezes? Como é que funciona isso que a Kelly citou? Existem escolas e escolas. Tá, eu gosto sempre de prezar muito o que Bert Hellinger trazia para nós, porque afinal ele estudou para montar essa prática terapêutica, então ele sabia o porquê que cada coisa deveria ser do jeito que é. Mas o que as escolas mais tradicionais trazem?
é que a constelação, um tema específico, ela não deve ser constelada novamente num intervalo mínimo de 1 ano. O que acontece? Eu gosto de ilustrar que a constelação é mais ou menos assim. A gente tem um lago de água parada. E aí, pensa que tu vai jogar uma pedrinha no meio desse lago. E as ondinhas que vão fazendo, vai reverberando. Você é o centro do sistema, você pulou naquela água e tudo que reverbera através do teu campo, e daí a gente fala da física quântica para explicar essa conexão, vai reverberando nas pessoas do teu sistema. A cura de uma ferida emocional ou transgeracional, ela pode reverberar até 7 gerações atrás e 7 gerações à frente. Ou seja, quando uma mãe, trato uma ferida emocional minha, as minhas filhas não levam mais essa ferida emocional adiante no sistema delas. E 7 gerações à frente, 7 gerações atrás. Porém, os movimentos da alma são lentos. Então, a gente precisa dar tempo para que a nossa alma, para que o nosso sentimento, para que aquilo que a gente está vivendo se ressignifique. E por isso esse intervalo de tempo. Ah, Nay, mas eu trabalhei questão dos meus pais, só que agora eu quero olhar para o dinheiro. Então, eu sempre peço para as minhas pacientes pelo menos um período mínimo ali de 60 dias, para a gente fazer uma nova constelação, mesmo que seja outro tema. Porque não deixa de ser uma cirurgia de alma. É que é engraçado esperar o tempo hoje, numa geração, numa época que a gente está tão imediatista, né? Então, quando tu pede que seja lento, que a alma precisa se curar, que precisa tratar essas feridas e doem, e às vezes tem que deixar vir essa ferida para fora, até para processar, eu acho, né? Também o pessoal quer rápido, né? Quer o resultado, quer ver rápido, quer transformar rápido, porque as pessoas acho que já vão procurar, já estão no limite de dor, já não querem mais sentir aquilo. E é por isso que eu falo sobre ressignificar, sobre o processo terapêutico acompanhado pós-constelação. Porque muitas coisas, quando tu traz os conhecimentos sistêmicos para a vida dessa pessoa, ela começa a olhar, mas eu faço esse movimento, mas eu faço aquele movimento, mas isso acontece dessa forma. E então, eu tenho 39 anos. Eu conheci as constelações, não tinha 35 anos, né? Eu estava num movimento muito difícil. E assim como houve uma transformação na vida da Kelly, eu também comecei a me transformar. Uma mulher me apresentou as constelações, minha primeira consteladora. E a partir dos movimentos que a gente foi fazendo juntas, eu entendi que a vida das minhas filhas, da minha família e do meu sistema estavam sendo prejudicadas por causa das minhas dores. E aí eu disse, não, eu não quero mais isso nem para mim, nem para as pessoas que estão comigo. Tem coisas que a gente faz na constelação que os movimentos são viradinha de chave. É de hoje para hoje. E tem coisas que a gente fala que a alma não está preparada para ver. E para isso a gente precisa de uma maturidade emocional, uma maturidade de se ressignificar para que a gente possa enxergar. Porque naquele momento a tua alma já viu, mas mentalmente, racionalmente, a gente não consegue enxergar e talvez vá demorar muito tempo. Esse é o movimento da alma. E Bert fala que o caminho mais longo que a gente tem para percorrer na vida é da cabeça para o coração. Então, uma fala que às vezes as pessoas me olham, nossa, Nay, por que tu falou isso? É quando eu digo que constelação não é para entender. Constelação é para sentir. Kelly, tu teve esse medo de encontrar essas feridas quando fez constelação familiar? Porque é uma viagem profunda, digamos assim. Teve medo que tu ia encontrar? Não, eu não tinha medo do que eu ia encontrar. Porque, afinal, eu não sabia como que ia ser aquele momento da constelação. Foi de coração aberto. Eu fui de coração aberto. E essa questão do ressignificar, às vezes a gente passa por processos que tu vai constelar um tema, né? Vai constelar um tema. E, às vezes, o racional, ele não aceita o que é apresentado no sistema. O que aconteceu comigo quando eu fui constelar um tema, que eu acho muito importante a gente falar, nós como mulheres, mães, que foi o caso de abuso, né? O abuso na infância.
Então, para mim era muito difícil aceitar que aquilo foi como tinha que ser. Que é uma frase que a gente ouve muito na constelação, né? Por quê? Então, depois que eu fiz a minha constelação para entender e aceitar isso doeu muito mexer nisso, eu ainda demorei algumas constelações não minhas, mas que eu ia participar, porque é importante, né, a gente falar disso, de que pessoas têm várias formas de constelar, mas uma delas é com pessoas, né? Então, eu participava bastante e foram alguns encontros, algumas dinâmicas para eu conseguir ressignificar isso. Então, às vezes, a gente tem pressa porque está doendo. A gente não quer sentir a dor, né? E a gente não quer sentir a dor. Só que a gente passa uma vida inteira empurrando para debaixo do tapete. Vou fazer de conta que nada aconteceu. Vou fazer de conta que isso ficou lá no passado. Ah, não importa mais, eu vou seguir minha vida. Só que tá ali. Enquanto a gente não erguer o tapete, sacudir a sujeira, limpar de verdade, uma hora ou outra vai bater na nossa porta. E acho que às vezes as pessoas esperam bater na porta mesmo. Eu gosto de usar a expressão que, assim, como é que uma criança aprende a caminhar? Né? Estímulo. O estímulo, mas não é só o estímulo, ela quer crescer, ela quer correr, ela quer caminhar, ela quer ser independente. Só que ela precisa de reforço muscular. Porque por que a criança não consegue caminhar? É porque ela não tem força muscular para caminhar. Então, todo o tempo que ela demora para levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, é o processo que o músculo dela tá fazendo, porque ela não faz academia, né? Uhum. É o processo que o músculo dela tá fazendo para ficar fortalecido para aprender a caminhar. Isso não quer dizer que depois que ela aprender a caminhar, ela não vai cair. Mas ela já sabe onde ela vai buscar força para levantar de novo. E vai levantar muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, o processo dentro da constelação, ou eu vejo dentro de qualquer processo terapêutico, ou de mudança de vida, de transição de carreira, primeiro, tu criar coragem para levantar. Depois tu fortalecer a musculatura, que é o processo terapêutico, é o processo da constelação, até tu se sentir segura para caminhar sozinha. Não existe milagre, né? O que a Kelly colocou de uma forma muito linda é a questão de que às vezes as pessoas começam a procurar ajuda com os seus 35, 40 anos de idade, que nem eu comecei. Mas no seu tempo. Mas não é só sobre o seu tempo, é sobre... Eu demorei 35 anos para formar essas feridas dentro de mim, para guardar e para deixar elas bem, eu digo, cronificadas, né? Dentro do meu inconsciente. E aí, pensa em uma sujeirinha que está bem dura. Eu vou ter que amolecer com a água, eu vou ter que tirar uma camadinha. Gosto de falar que somos cascas de cebola, né? Somos uma cebola que a gente vai tirando uma casquinha de cada vez. E a gente vai amolecendo todas as máscaras que a gente cria ao longo da vida para se proteger. E aí a gente vai tirando 1, 2, 3, até... chegou na ferida. Aí agora a gente trata ela, ressignifica ela para levantar diferente e mais forte, porque a gente não volta igual. No processo evolutivo a gente nunca continua igual. É verdade. Eu já fiz constelação, até vou deixar claro para quem está nos assistindo, que nem eu nem a Kelly fizemos com a Nayara. Mas a gente conhece. E eu fiz quando eu tive um aborto. E foi muito legal ter feito constelação familiar, porque me mostrou que a gente tem que considerar essa criança que, embora não nasceu, que ela existiu, né? Então, eu sempre considero, né? Digo que eu tenho uma filha, então eu digo que eu tive um outro filho ou filha, né? Que eu não cheguei a conhecer, mas também que fez parte da minha existência, né? Achei isso muito legal. Eu aprendi com a constelação familiar. No teu coração, é menino ou menina esse bebê que não veio? É menino. E ele veio antes ou depois da tua filha? Antes. Então, tu tem 2 filhos. O primeiro é um menino e o segundo é uma menina. Mãe de 2. Mãe de 2, eu achei muito bonito isso. Eu aprendi muito. Eu fiz constelação por causa desse aborto. E mudou tudo pra mim. Mudou tudo pra mim. Foi depois disso que eu consegui ter uma gestação e foi tranquilo, foi tudo certo. Então, foi como... não foi tão dolorido, porque eu acho que a constelação transformou de algum jeito isso, esse aborto, né?
Bom, mas eu dividi minha história já e a gente já encerrou o tempo desse primeiro bloco. A gente volta daqui um pouquinho para falar um pouco mais com as nossas convidadas. É bem rapidinho, nós voltamos já já. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. O tal do Aedes aegypti é bem conhecido e por motivos bem ruins. Essa espécie é responsável por disseminar, além da dengue, o Zika vírus e a chikungunya. E o pior de tudo, os casos de infecção simultânea, uma condição considerada rara. Os sintomas mais comuns da co-infecção são febre, dores nas articulações e baixa contagem de plaquetas. Além de tudo isso, se você já pegou a dengue e acha que está imunizado, pode tirar o cavalinho da chuva. Ainda mais se ele estiver acumulando água. Especialistas apontam que a mesma pessoa pode ser infectada pelo vírus da dengue até 4 vezes. Dengue mata. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. De volta com o programa Entre Elas, esta edição especial do Dia das Mães. E a gente trouxe alguns conceitos da constelação familiar, até no intervalo conversando com as minhas convidadas, a Nayara e a Kelly. De alguns conceitos da constelação familiar mesmo, que a vida te trata como você trata essa mãe, a coragem tem a face dessa mãe, o sucesso tem a face dessa mãe. E os 3 êxitos que a Nayara também estava comentando, eu queria que vocês compartilhassem também com quem está nos assistindo, que a gente conversou um pouquinho nos bastidores. Sim. Eu digo que ela é uma parte técnica, mas é bem simples, só que traz bastante significado. Só quero fazer um adendo, porque antes no bloco anterior a Kelly falou sobre as várias formas de constelar. E às vezes as pessoas podem ter dúvidas sobre isso. Então, existe a constelação individual, que é feito só entre o constelado e o constelador. Então, é individual. Tem pessoas que usam os bonequinhos, tem pessoas que usam lápis, batom, tem de tudo, né? Cada constelador tem o seu método. E tem a constelação em grupo. Já existe constelação em cavalos, já existe uma série de formas. As mais tradicionais. Você, o constelador e os bonecos. Num campo que a gente chama de campo mórfico, que é algo redondo, né, onde os bonecos possam se movimentar. E a constelação em grupo é você, né, o constelador, o constelado e pessoas que vão representar o sistema familiar, né, dessa pessoa que está sendo constelada. E as pessoas sentem no corpo os movimentos, as dores, os anseios que as pessoas do sistema familiar também sentem. Então, no caso, com o constelador, a gente olha para o boneco e o constelado, ele consegue ver isso nos bonecos. E em grupo, os representantes representam as dores. E vamos supor uma pessoa que nunca fez constelação familiar. Tem que fazer primeiro individual ou primeiro em grupo ou não tem uma... Não tem uma ordem. Né? Tudo depende de como a pessoa vai se sentir mais tranquila, mais à vontade. A Kelly usou uma palavra, eu me rendi. Mas é literalmente isso. Tu precisa estar aberta para receber. Então, independente, se tu estiver aberta para receber, tanto a individual quanto a em grupo vão ter o mesmo peso. A Kelly já fez os 2, né? Já fiz os 2. Já fiz individual com bonecos, já fiz em grupo e já participei de grupos. E tem alguma que tu gostou, alguma dessas que tu gostou mais? Todas elas. Todas, tá. Depende do teu momento e do teu movimento. Os homens costumam mais pedir a individual, porque eles se sentem mais, né, eles não querem se sentir tão expostos, enfim, mesmo que o tema seja oculto, que também há essa possibilidade de ninguém saber o que está acontecendo, de ninguém saber quem é, inclusive no sistema familiar, mas os homens procuram mais a individual do que em grupo. É que geralmente já é alguma
alguma coisa íntima, alguma dor pessoal, né? Então, às vezes as pessoas não querem mesmo trazer, né? E os homens, eles são mais resistentes às terapias, num modo geral, né? Então, quando eles vão procurar, eles já vão quase que envergonhados, né? Bem isso. Então, a gente vai falar agora dos conceitos, então, da constelação familiar, dos 3 êxitos que a gente tá... 3 êxitos, né? Os 3 êxitos da vida. A gente traz isso dos livros de estudo da prática terapêutica da constelação. E então, Bert, ele nos traz os seguintes conceitos, que a gente passa por 3 êxitos. A gente tem os 3 primeiros êxitos da vida. E se a gente passar nota 10 por esses êxitos, a gente vai ter muito sucesso. E possivelmente ser pessoas muito prósperas e abundantes. Então, o primeiro movimento do primeiro êxito é na hora do parto. Na hora do parto, a mãe precisa fazer um esforço, mas o bebê também precisa fazer o seu esforço para nascer. Então, ele diz que esse movimento de raiva, esse movimento de vida, de expulsão que o bebê precisa fazer para nascer no parto normal, é a primeira vitória. É tipo assim, eu saí de um mundo obscuro, quentinho, onde eu tinha tudo, e agora eu fui para um novo mundo. E essa é a coragem da vida. Quando os bebês nascem de parto normal, a nível neurológico, de estudos, dentro da psicologia, existem alguns estudos que quando tu nasce de parto cesárea, o bebê é retirado da barriga da mãe. Então, quando ele é retirado, ele precisou de alguém para vir ao mundo. É simbólico, mas a nível inconsciente isso fica gravado. Se eu nasci de parto normal, eu tive força suficiente para fazer sozinho. Então, eu não preciso de ninguém para tomar decisão. Quando eu nasci de parto cesárea, muitas pessoas chegam... eu faço, mas eu peço primeiro a opinião do outro. Eu faço, mas eu primeiro preciso contar para alguém que está acontecendo para a pessoa me aprovar. E aquele trabalho de parto que entrou em trabalho de parto, mas não conseguiu ir pro normal, porque... Aí a gente entra num movimento já, se a gente for falar sobre isso, quase do sagrado feminino, que é o quanto essa mãe e essa criança estão prontos para viver esse movimento. Então é um papo um pouquinho mais profundo. Mas é bem mais profundo, porque daí a gente tem que entrar o quanto essa criança tem força de vida, então tem tudo a ver. Aí a gente vai entrar no trauma transgeracional, a forma como ela se enxerga a mulher, a forma como o parto da mãe aconteceu. Então, a gente tem que voltar, mas numa informação básica, muito superficial. Quem nasce de parto normal tem mais proatividade na vida adulta. E quem nasce de parto cesárea é um adulto que precisa mais que alguém pegue ele na mão para fluir para a vida. O segundo êxito é a amamentação, né? A amamentação, independente se essa mãe teve leite ou não, né? Se essa mãe pôde amamentar ou não. Quando o bebê ele sai da barriga, ele sai com fome, né? E a gente tem fome de vida. A gente tem fome de dinheiro, a gente tem fome de crescer, a gente tem fome de vida. E o bebê, o primeiro lugar onde ele encontra nutrição, calor e colo é através da mãe. Quando esse bebê ele sai, né, do útero da mãe sozinho, então ele já ganhou uma vitória, ele vem pro colo da mãe e ele recebe aquele leite, aquela mãe tá pronta, o leite está descendo, tá jorrando, ele recebe da vida a nutrição. Então é como eu já posso sobreviver nesse mundo e o que chega até mim é muito abundante, né? A pessoa começa a se arrepiar. E aí quando a gente vai para a vida, a gente acessa, tipo, o mundo para mim é abundante, né? O mundo para mim é muito gostoso, as coisas vêm com facilidade. As mães que não têm leite, por exemplo, essa mãe provavelmente estava com algumas questões internas não bem resolvidas, o corpo dela não estava pronto para aquele momento e ela não recebeu, mas ela estava presente. Se essa mãe estiver presente, consciente para receber esse bebê, acolher, acalentar, mesmo dando mamadeira, tem a mesma ação. Não é o leite em si também, é o quanto essa mãe está disponível.
Mas essa mãe teve uma depressão pós-parto, essa mãe morreu no parto, esse bebê ficou doente, foi para incubadora. Então acontece que esse bebê não recebeu esse primeiro contato de vida. Então é como se o segundo êxito da vida dele já tivesse ficado. Então quando eu vou para a vida as coisas vêm, mas vêm com mais dificuldade. É um pouco mais difícil para eu ganhar dinheiro, eu me sinto abandonado, eu me sinto sozinho, parece que as coisas são pesadas para mim. Vamos lá. Nasci de parto normal, minha mãe teve leite abundante, sou uma pessoa que eu tenho sucesso na vida, sou uma pessoa que frutifico, e aí vem para o movimento de ir para a vida, que é a proatividade, a força, o foco. Eu não preciso de ninguém, eu dou conta e eu confio no mundo e nas pessoas. Essa parte já não é mais da mãe. É quando a mãe precisa pegar o filho e dizer: pai, toma que o filho é teu. Mais ou menos assim. Então, a mãe abre esse espaço para que o filho chegue para o pai. É no pai onde o pai vai apresentar esse mundo externo para as crianças. Mas precisa da liberação da mãe. Se a mãe não liberar, a criança não vai. E eu vejo em vários movimentos de constelação, onde aparece o pai, a mãe e o filho. A criança está totalmente conectada com a mãe e ela não consegue nem olhar para o pai. O adulto, no caso, né? Eu não consigo olhar, eu não quero ir. Então, tem que ser feito algumas frases e falas para que essa mãe libere esse filho. O filho tem que pedir permissão para a mãe. A mãe liberando, tá, agora eu posso ir para o mundo. Então, é por isso que às vezes eu tenho muitos projetos na vida. Eu tenho muita criatividade, eu tenho muita... E aí, eu não consigo. Eu dou o primeiro passo e volto atrás. Eu dou 2 passos e volto. Eu não consigo terminar nem finalizar as coisas que eu tenho de ideia. Tudo tem uma explicação. Kellen, como é que foi pra ti? Não tem como falar de constelação sem falar da mãe, né? Tu teve essa relação também, apareceu a mãe, teve essa relação de tratamento com a mãe? Sim, sempre aparece a mãe, né? Em praticamente todas as situações da vida tem ligação direta com a mãe e com o pai. E as constelações que eu fizeram eu mudar a visão que eu tenho para com o meu filho. Então, diversas vezes eu me pego fazendo algo que a minha mãe fazia e eu paro, volto, né? E digo, opa, isso não foi legal para mim, não vai ser legal para ele. Então, a relação com a mãe é muito forte, né? Apesar, na minha visão, que pode estar um pouco equivocada, apesar de a gente ser 50% mãe e 50% pai, eu vejo a ligação com a mãe muito forte, né? Talvez pela questão da geração, de a gente gerar, né? Carregar aquele serzinho ali pelo tempo da gestação, seja ela de 7, 8 ou 9 meses. A gente cria uma conexão muito grande com o filho e nós com a nossa mãe, né? Então é impossível não ter ligação com a mãe e tu não se colocar como uma melhor mãe, procurar ser melhor, procurar ser diferente, mas diferente de uma forma com que tu vá deixar marcas boas, né? Cicatrizes boas, né? Esses dias eu estava comentando com uma amiga que às vezes a gente tem que deixar um trauma que seja bom para aquela criança, né? Ensinar algo melhor, algo grandioso, que talvez as nossas mães não puderam fazer, mas foi o melhor que elas puderam fazer, né? O que a minha mãe fez por mim, apesar de às vezes eu ter achado que não foi suficiente, o que ela me deu foi o melhor que ela podia ter dado. E ela me deu o melhor, que foi a minha vida. Né? Acho que é impossível a gente não errar às vezes, né, com os nossos filhos. A gente tenta, enfim, proteger e ser perfeitos com eles. Mas acho que não tem como a gente não, talvez, pelo nosso jeito de ser, eu não sei, talvez a constelação familiar explica isso. A gente acaba, talvez, sendo uma parte faltante, assim. Sabe o que é, Cris? Eu ouvi numa constelação que a gente põe a mãe num pedestal. A gente pega a nossa mãe, né, para quem é católico, né, essa simbologia faz igual a Ave Maria, né? Põe ela lá no pedestal e idolatra a mãe, porque a mãe é tudo para nós. E a mãe não tem direito de errar.
A mãe tem que ser perfeita. Só que antes de ser mãe, ela é uma mulher, ela é um ser humano e ela vai errar. E nós, como mães, também vamos errar como seres humanos. E é o melhor que ela pode fazer. E quando a gente tem essa visão para com a nossa mãe, o nosso peso de ser mãe fica mais leve, fica menos pesado. Porque a gente acolhe nossa mãe. A gente acolhe a nossa nós mãe. mesmas também. Isso mesmo. É isso mesmo que acontece. É dessa forma que eu vejo. E é bem esse conceito que a constelação traz. O dizer sim. O dizer sim para essa mãe como ela foi. Gosto de, quando eu começo a falar sobre o tema mãe com as minhas pacientes, eu gosto de pedir o nome da mãe. Como é que é o nome da tua mãe, Cris? Meu é da minha Isabel. Isabel. Se a gente tirar o nome, a palavra mãe da frente e trazer só a Isabel, quem é essa mulher? Eu vou chorar, né? Quantas dores ela passou. Se a gente... é um menino ou uma menina que tem um menino, filho? Que eu tu tenho tens? uma menina. Uma menina. E o nome dela é? Heloísa. Se a Heloísa dizer Cris, sem a palavra mãe, quem que é a Ela Cris? não falou ainda. É a mamãe Cris. É a mamãe Cris. Mas quando a gente olha para essa pessoa como um ser humano comum, cheio de defeitos, a gente também admite que nós podemos ser mães cheias de defeitos. E se às vezes a gente se culpa pelas coisas que a gente que faz... nasce uma culpa sempre que a gente vira mãe, Como né? nasce uma mãe, nasce uma culpa. Quando a gente admite que a gente faz errado e que às vezes, sem querer, a gente traumatiza os nossos filhos, mas mesmo assim, a gente vai fazer o possível e o impossível para fazer eles felizes, as nossas mães fizeram o mesmo. Só que a gente olha para elas como mãe, não como mulheres imperfeitas. E as mulheres, nós hoje, estamos aqui num programa de TV, tem terapia, tem constelação, tem YouTube, tem Google, tem tudo. As nossas mães não tiveram essas ferramentas. E por que essa frase que tu trouxe, né, o do trocadilho, a vida te trata como você trata a sua mãe? Se eu conseguir olhar para essa mulher da forma como ela é, como uma mulher cheia de defeitos, e eu aceitar ela como uma pessoa cheia de defeitos, olhando para mim, que sou cópia dela. Se eu conseguir aceitar a minha mãe, eu vou estar aceitando a parte dela que vive em mim. Então, se eu não me dou bem com a minha mãe, se eu não consigo aceitar minha mãe do jeito que ela é, se eu julgo, se eu fico presa nas dores do passado, lá daquela criança que a mãe não pôde estar presente, porque às vezes tinha que trabalhar 3 turnos, eu vou tratar ela mal. E quando eu trato ela mal, ou eu guardo mágoa, eu guardo angústia, eu guardo raiva dela, sabendo que 50% dela habita em mim, a forma como eu trato ela é como eu me trato. Então, quando eu aceito essa mulher, eu aceito esse pai como homem, eu aceito essas pessoas dentro de mim, na minha vida. E aí a gente normaliza o que parece ser tão complicado. E aí vem a leveza, vem a abundância, vem a prosperidade, vem tudo o quê? Porque a gente aceitou, nos aceitamos. E olhamos pra frente. E olhamos pra frente. Paramos de ficar cobrando um passado que não vai voltar mais. Que não pode ser mudado. Porque a minha mãe teve que trabalhar, meu irmão nasceu, a minha mãe teve que trabalhar e ficava 3 turnos fora de casa e eu tinha que cuidar dos meus irmãos, por exemplo. Eu fui mãe dos meus irmãos. Tem como tu voltar lá atrás e consertar esse cenário? E talvez se pudesse, será que seria consertado? Mas hoje somos adultas. Hoje somos mulheres adultas que podemos olhar para esse cenário e dizer: ok, vocês me deram o que vocês podiam me dar, vocês me deram o melhor e agora eu decido tomar de vocês o que é bom, né? Pegar todas as coisas boas, tomar isso para que eu me complete e seja um ser humano cada dia melhor e fazer o meu movimento. Esse fazer diferente, às vezes ele soa meio estranho, né? Porque fazer o diferente às vezes traz aquele movimento de arrogância, mas assim, agora eu posso fazer o meu caminho. O de vocês já fizeram,
Eu deixo com vocês o que é de vocês. Até de egoísta, né? Eu deixo com vocês o que é de vocês. O passado ficou. Mas agora eu sou adulto o suficiente para poder fazer um movimento diferente. Então, a gente pode dizer que a constelação familiar é indicada, ou, né, que Ellen talvez sentiu esse chamado quando a gente precisa resolver uma questão familiar. Não necessariamente. Mas o que acontece? Quando tu vai olhar para o dinheiro, para o trabalho, para todas as coisas que se vinculam a ti nos teus relacionamentos, é impossível olhar para eles sem olhar de que forma tu se comporta com o mundo, de que forma tu se comporta com os teus pais. Então, a forma como eu me comporto com o meu pai é a forma como eu vou me comportar com o trabalho. A forma como eu me comporto com os relacionamentos é a forma como eu me comporto com a minha mãe. Então, como somos a soma disso e aprendemos com eles a ser as pessoas que somos, a gente não consegue olhar para frente sem olhar para o que veio deles. Tem o conceito que a gente falou também do dinheiro, né? No intervalo? Que a mãe é abundância, né? Eu digo que uma mãe não faz com um saco de farinha dentro de casa, né? Ela faz pão, faz biscoito, ela faz tudo. Então, a mãe, ela traz abundância. Ela traz esse sucesso de tu não ter nada e, de repente, tu ter tudo. E do pai vem a prosperidade. Então, com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica. Kellen, tu sentiu que a constelação mudou a tua vida? Totalmente. Recomenda, então, pra quem tá assistindo. Muito recomendo. Mas tem que estar preparado, tem que estar aberto, né? Tem que estar preparado. Antes de vir pra cá, eu vi uma frase que eu acho bem propícia pro momento. Não espere consertar o telhado em dia de chuva. Não espere a dor. Não espere a dor. Bom, a gente encerrou o tempo, infelizmente, porque eu já vi que esse assunto teria muito que se aprofundar. Vai uma tarde toda. Mas acho que a mensagem ficou, principalmente de questão familiares, né? Acho que a dor que a gente, quando a gente briga com o pai ou com a mãe, é sempre muito dolorido, né? Isso explica muita coisa, porque sempre mexe nas nossas feridas, né? Nas nossas dores, enfim. E eu sabia que ia ser um programa bem emocionante, que eu ia acabar me emocionando, porque falar de pai, mãe, falar de família nossa, bem... é profundo e libertador, mas também é difícil, né? Bom, então eu só quero agradecer vocês por terem compartilhado todas essas experiências, esses conceitos comigo, com as pessoas que estão nos assistindo. E desejar um feliz Dia das Mães para quem está nos assistindo. E até um próximo Entre Elas.